Olá, meu amigo concurseiro, olá, minha amiga concurseira. Aqui é o professor Rodrigo Bandeira, professor de Geografia. Estou aqui encerrando a correção das questões da prova do concurso da saúde da Prefeitura Municipal de Macapá 2018, realizado pela Fundação Carlos Chagas, FCC. E estou aqui com uma questão número 18, do nível superior, questão sobre população, demografia mapaense. Então você que vai fazer os concursos final do ano já sabe, toda a prova da FCC tem questões sobre população. É só você se ligar nos dados do IBGE para poder resolver essas questões direitinho. Então aqui, nós temos um gráfico. Esse gráfico, na verdade, mostra o censo e a distribuição da população macapaense por idades, por grupos etários, no censo de 91 e no censo de 2010, tá? Nesse primeiro grupo aqui de baixo, mais escuro, a gente tem os jovens de 0 a 19 anos. Nesse segundo grupo, essa cor intermediária, nós temos os adultos de 20 a 59 anos. E nesse grupo menor, com a cor mais clara, nós temos idosos com 60 ou mais anos. Então são três grupos etários: os jovens, onde tem crianças e adolescentes, os adultos e os idosos. O que a gente verifica? A gente verifica que até 91, a maior parte da população macapaense era de jovens. Ela era maior do que 50%, enquanto que o grupo de adultos era menor que o de jovens e o grupo de idosos um grupo bem pequenininho. Quando chegou em 2010, houve uma mudança na pirâmide etária macapaense. A população jovem foi superada pela população adulta. Então, em 2010, os adultos passam a ser a maioria no Amapá e passam a ser a maioria no estado no município de Macapá, segundo o censo. Aumenta também um pouco a população idosa, apesar de que a população idosa do Amapá é percentualmente a menor do Brasil, apenas 7,5%, mas o município de Macapá, claramente, ele está em processo que nós chamamos de envelhecimento, certo? O que a gente também chama de transição demográfica, que seria o processo de queda gradual das taxas de mortalidade e de natalidade, que num primeiro momento fizeram explodir o crescimento, mas que agora estão fazendo o crescimento ele estabilizar. Então essa transição está em andamento e o crescimento populacional macapaense e amapaense está estabilizando, como já se verifica no Brasil, onde a tendência futura é a população envelhecer cada vez mais, certo? Então bora resolver a questão para a gente ver o que é que eles queriam. Da leitura do gráfico, é possível concluir que entre 91 e 2010, a estrutura etária da população de Macapá, vamos começar lá por baixo. Letra E, sofreu mudanças, principalmente devido à forte mobilidade da população que se deslocou em massa do campo para a cidade? De forma alguma. Em 91, Macapá já tinha um percentual altíssimo de população urbana. Então não foi o processo de urbanização o responsável pelo que está acontecendo. Letra D, manteve a mesma proporcionalidade entre os três grupos, destacando-se a permanência do grupo adulto como a maioria no conjunto da população. Bom, como a gente pode ver, o grupo jovem era a maioria. E a partir de 2010, o grupo adulto que passa a ser a maioria. Então a letra D ela está errada. Letra C, refletiu a intensa migração de brasileiros, principalmente das regiões norte e nordeste, que buscaram novas oportunidades de emprego. Bom, apesar de que houve uma grande migração para o estado do Amapá, mas o próprio crescimento vegetativo ele tem sido um fator determinante para o crescimento populacional aqui no estado. Além do que, mais de 70% dos migrantes vieram daqui do estado do Pará, particularmente do Marajó. Então essa letra C, ela não vai corresponder à resposta correta. Letra B, distanciou-se da estrutura etária do estado, que ainda apresenta predomínio de população jovem e forte ampliação da população? Equivocado. A estrutura etária do Amapá, como estado, também já tem mais adultos na sua composição.
É importante dizer que quando um país, um estado, um município, como é o caso do Brasil hoje, do Amapá e de Macapá, passam a ter mais adultos, nós dizemos que chegou na fase do chamado bônus demográfico, ou seja, tem mais força de trabalho à disposição. Sobrou a letra A. Olha o que diz a letra A. Foi modificada, claramente foi modificada, os adultos tomarão a frente dos jovens, principalmente pelo atual processo de transição demográfica, que é a passagem do período que o Amapá explodia, né? Crescia demais, muita criança, explosão demográfica, para um período futuro que o Amapá e o Brasil vão implodir, vão fazer a implosão quando começar a ter muito velho, e que combina a redução da natalidade e da mortalidade. Então essa letra, a letra A, ela é correta. É a transição demográfica vivida pelo município de Macapá, pelo estado do Amapá e pelo Brasil num estágio já mais avançado. Beleza, galera? Forte abraço, até a próxima.